Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco há árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem de abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, 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 e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Vamos orar para a gente começar? Deus amado, nós humildemente nos colocamos em oração, Senhor, pedindo que o Senhor nos dê um tempo de qualidade, para que nós possamos meditar nas Suas Escrituras, na Tua revelação, que é luz e vida para nós, Senhor. Que o Senhor possa nos guiar ao entendimento mais profundo dos Teus propósitos, dá-nos discernimento espiritual, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos para escutarmos a voz do Senhor. Que não seja eu falando, mas seja o Senhor falando por intermédio de nós, diretamente aos nossos corações. E que ao final de tudo o Senhor nos leve, ó Deus, aos pés da cruz de Cristo, onde todas as coisas são resolvidas e onde a nossa vida é transformada. Assim nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. A gente vem, nas últimas semanas, estudando o Sermão da Planície. E aqui, acho que o Celso já comentou isso, o Vande também já comentou isso. Por que Sermão da Planície? Porque Lucas, que está relatando a história, ele diz que isso aconteceu numa planície. Mas claramente esse é um texto paralelo, ou é um sermão, é o mesmo sermão que Mateus relata no Sermão da Montanha. O ponto é, nós não sabemos se Jesus, ele profere o mesmo sermão várias vezes em locais diferentes, ou se eles estão contando a mesma ocorrência. Agora, o que a gente não tem dúvida é que a ideia central do sermão é a mesma. E o que é a ideia do sermão, desse sermão específico? E aqui eu não vou falar mais da montanha ou da planície, tá? Só esse disclaimer aí no começo. A ideia é a seguinte: se a primeira pregação de Jesus, quando ele começa o seu ministério, é arrependam-se porque é chegado o reino, porque o rei está ali, o que ele está desenhando aqui agora é quem é o cidadão do reino? Quais são as leis que regem esse reino? De que forma o cidadão do reino, e perceba, eu não estou usando cristão aqui, porque aí existe uma série de definições de cristão. Estou falando assim, o cidadão desse reino que ele está anunciando. E, para encerrar, então o que a gente está vendo são as leis que regem esse reino, quem é o cidadão do reino. E no final, que é o texto que a gente está analisando hoje, como reconhecer um cidadão do reino? Como reconhecer se alguém faz parte desse reino e, principalmente, se nós fazemos parte do reino, certo? Então, o texto que a gente vai ver hoje é justamente, que a gente está vendo hoje, é justamente o encerramento disso. Eu vou fazer uma introdução um pouco mais extensa, vou pedir paciência para vocês, para a gente poder entender o texto de uma forma um pouco mais profunda, tá? Então, não durmam, e às vezes vai parecer que a gente está indo para um outro caminho, mas tem relação com o texto, tá? Primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Veja que existe um paralelo do Sermão da Montanha, esse paralelo não é muito claro em Lucas, mas em Mateus ele é mais claro. Existe um paralelo claro do que Jesus está fazendo ali
para o que acontece no Monte Sinai. Quando Mateus vê Jesus assentado sobre um monte, veja esses sinais que Mateus dá nesse mesmo sermão. Quando ele vê Jesus sentado sobre um monte, os seus discípulos ao redor, ele começa a construir a sua narrativa como um paralelo, uma reencenação do que acontece no Monte Sinai, na entrega das leis da aliança. Tanto é verdade que, veja, tem coisas que a gente passa, eu sempre digo isso, a gente passa por cima do texto e a gente não presta atenção em algumas coisas. E aqui um parênteses, quem mais ganha preparando essas aulas, assim como quem prega, somos nós. Porque às vezes a gente leu a vida inteira o texto daquela forma e só vai entender o texto quando a gente para estudar o texto para apresentar para vocês. Quando Jesus, ele se assenta sobre o monte, ele começa a dizer palavras como: ouviste o que fora dito, não cometereis adultério. Quem disse não cometereis adultério? Deus sobre o monte disse não cometereis adultério. Ele diz assim: eu, porém, vos digo. Vejam que ele está se colocando, no mínimo, como intérprete daquela lei. Ou, mais corretamente, ele está se colocando na mesma posição daquele que entregou a lei. Tudo bem até aí? Então, isso, depois, deem uma lida, vários comentaristas veem essa similaridade. Mateus constrói muitas dessas similaridades entre Jesus e Moisés, por exemplo, várias vezes. Só que ali, por que eu trouxe isso para vocês? Para inserir um ponto específico. Veja, Deus dá essas leis, o povo ouve Deus dando essas leis para eles, que são as leis que regeriam a nação de Israel, que regeriam a relação entre as pessoas dentro da nação e separariam essas pessoas para serem povo de Deus, luz para as nações. E eu sempre me perguntei isso, eu falei, mas esses caras, eles ouviram a voz de Deus dando as leis, dali a pouco, eles estão construindo um ídolo para si mesmos. Mas como que isso pode? Ele abriu o mar e esses caras estavam adorando outros deuses dali a poucos dias. Por que isso é importante? É importante a gente entender o que está acontecendo ali. Quando Deus chama Moisés para subir sobre um monte e escreve as tábuas da lei, no final ele diz assim, ó, desce, porque o teu povo já quebrou a aliança. Veja que quando Arão está construindo lá o bezerro de ouro, o que ele diz? Ó, resumidamente, esse é Jeová, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Ele cita, ipsis literis, o prólogo da aliança. Por que isso é importante? Porque a aliança ali, ou as leis estavam sendo gravadas, elas foram escritas em tábuas de pedra. As leis ali, elas eram exteriores ao coração do homem. Então o homem era pressionado, entre aspas, a cumprir aquelas leis. Ele não ansiava cumprir as leis, ele não desejava, porque aquilo não era parte da natureza dele. Ele era forçado, teoricamente, a cumprir aquela lei. Certo? Todo mundo ok até aqui? Ótimo. Segundo ponto, a gente vê no texto Jesus falando sobre o coração dos homens. Ele diz que o homem bom tira do bom tesouro do seu coração coisas boas, e o homem mau do mau tesouro do seu coração coisas más. Numa leitura superficial a gente pode entender o seguinte: então homens nascem bons e homens nascem maus. Será que é isso? Como a gente alinhar as doutrinas bíblicas, elas emergem não de textos prova, texto-chave. Esse texto diz isso aqui, pode ser que você tenha interpretado o texto de forma equivocada. As doutrinas bíblicas, elas saem do todo das Escrituras. Por que eu disse isso? Como você entender esse texto que eu acabei de citar para vocês? Como, por exemplo, Deus dizendo assim em Gênesis: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Ou senão Jeremias
17:9, ele diz assim, ó, enganoso é o coração, mais que todas as coisas. Então a gente chega à conclusão de que tem uma outra explicação, que não é, possivelmente o homem nasce bom e outros nascem maus, certo? E aqui eu quero introduzir um segundo ponto, uma definição para vocês. Existe algo em teologia que nós chamamos de afeições. O que são as afeições? São aqueles desejos mais profundos do teu coração, da tua alma, que movem a tua vida. A tua vida é movida numa direção, e na direção que as tuas afeições apontam. Então você deseja aquilo que as tuas afeições apontam. Adão, antes da queda, possuía afeições santas. Então as afeições, por isso que a gente diz que, a Bíblia diz que Deus criou Adão à imagem e semelhança de si. Porque o caráter de Adão apontava, ou as afeições de Adão apontavam para o mesmo lugar, para a mesma direção das que Deus. O caráter de Adão era similar ao de Deus. Ele ansiava a presença de Deus, o cumprimento das leis de Deus. Só que após a queda, o que acontece? São justamente as afeições que são impactadas. Então agora, aquilo que era teocêntrico se torna egocêntrico. As minhas afeições, elas apontam agora, depois da queda, ou de Adão e de toda a sua descendência, elas apontam na minha própria direção. As minhas afeições, elas apontam para a minha vontade, para os meus desejos, para o meu bem, não mais para Deus, para o cumprimento da sua lei. O que mostra que agora, a lei, de certa forma, que estava dentro do coração de Adão, ela foi impactada, ela foi deturpada, certo? Outro que tinha suas afeições santas, e eu deixei transparecer isso numa das aulas que eu dei, acho que foi aula sobre as tentações no deserto. Jesus é o exemplo clássico de afeições santas. Porque veja, tudo que ele faz tem a glória de Deus e o propósito, a lei de Deus como a sua motivação, como o centro da sua obra, em tudo. Eu disse lá que tudo que ele fazia, ele poderia, por exemplo, transformar pães em pedra, mas por que ele não fez? Porque ele estava ele estava em submissão a Deus. Então ele receberia aquilo que Deus proveria para ele, não o que ele poderia prover. Ele estava debaixo do envio, o que mostra que as afeições de Jesus eram afeições santas, estavam totalmente alinhadas com as afeições de Deus, ou com o caráter de Deus. Quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, veja como a gente começa a interpretar o texto de forma diferente, né? Quando ele está conversando com a mulher samaritana, ela vai embora. Quando os discípulos chegam, eles começam a questionar sobre comida. E aí ele responde assim, ó: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. E depois ele complementa: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Era a razão da vida, do ministério, da existência terrena de Cristo, cumprir o propósito que Deus tinha para ele. Isso mostra as afeições de alguém que é santo, exemplo de afeições santas. Uma vez, alguns anos atrás, eu estava lendo o texto onde Deus dá o símbolo da circuncisão para Abraão, como símbolo da fé. E aí você começa a se questionar, mas por que a circuncisão? Tinha alguma coisa a ver com a semente de Abraão, as promessas da semente de Abraão? Mas o mesmo escritor que relata a circuncisão, ele explica o porquê da circuncisão, e ela é importante para nós. Moisés, em Deuteronômio, ele vai dizer assim, ó: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas.
Veja que ele está escrevendo isso no mesmo contexto da queda do povo no deserto. Para o mesmo povo que morreu no deserto porque adoraram outros deuses. Ele está mostrando aqui que para que o povo pudesse cumprir aquela lei que foi dada no Êxodo, no Sinai, era necessário que Deus fizesse uma obra, não nas tábuas de pedra, mas que Deus fizesse uma obra no coração daqueles homens, transformando as afeições daqueles homens, transformando a natureza, a motivação daqueles homens. Quando a gente vai para o Antigo Testamento um pouco adiante, e aí a gente vê Paulo falando em Romanos, eu nem sei se é o texto que o pastor Guilherme deve pregar hoje, que é Romanos 2:27, Paulo vai falar também da circuncisão que é feita no coração. O judeu é aquele que é circuncidado no coração, não na carne, né? Mas a gente vê até no Novo Testamento isso sendo desenvolvido. Quando a gente segue adiante no Antigo Testamento, estudando sobre a nova aliança, tem dois textos que são importantes para a gente entender a nova aliança. Eu vou ler o primeiro, vou citar para vocês, e eu vou pedir para vocês abrirem o segundo. O segundo texto que eu gostaria que vocês abrissem é Jeremias 31:31. O texto que eu vou ler antes é Ezequiel 36, 26 a 29, tá? O texto de Ezequiel diz assim, ó. Prestem atenção como o negócio se desenvolve aqui, tá? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícies. Jeremias 31:31 diz assim, ó. Veja que os textos são muito semelhantes. Aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Por quê? Pela explicação que eu dei antes, porque as leis não estavam nos corações deles, eles eram incapazes de cumprir aquelas leis. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ambos os textos, como eu disse, eles são muito parecidos. E o propósito de ambos é o seguinte, tem uma ordem aqui. No momento em que Deus, veja que ambos, ele deixa claro que no momento em que Deus perdoar os seus pecados, Ele firmará essa nova aliança. No momento em que Ele perdoar os pecados da nação, Ele vai gravar as leis dele, não mais em pedra, mas nos corações deles e nas mentes deles, para que eles possam cumprir a lei, para que eles possam cumprir a lei de forma íntegra. E somente aí eles serão o povo de Deus, e Deus será verdadeiramente o seu Deus. Entenderam isso no texto? Isso ficou claro para vocês no texto? Ele está falando aqui do ministério de Cristo e do ministério do Espírito Santo, da necessidade de que o Espírito grave em nós as leis de Deus.
Tem um livro que eu acho que chama O Deus Esquecido, né? Que é acho que é isso. Que a gente muitas vezes minimiza o papel do Espírito Santo na vida do cristão. A gente geralmente resume a nossa salvação ou a redenção à obra de Cristo. E aqui eu estou falando, irmãos, com muitas aspas. A gente resume a obra de Cristo é a razão da nossa salvação. Mas era necessário que essa obra de Cristo fosse aplicada aos nossos corações. Porque nós estávamos mortos em delitos e pecados, certo? Então, era necessário que o próprio Deus viesse e aplicasse os méritos da cruz de Cristo aos nossos corações. Particularmente, que não fosse assim, Deus morreu pelos homens, mas Deus morreu por mim. Foram os meus pecados que cravaram a Cristo na cruz. E eu, particularmente, fui salvo. Ele é o meu Senhor. Particularmente ao Carlos, ao Elmer, ao Sandro, ao Roberto, a cada um de nós. Certo? Então veja que tudo isso que eu fiz até agora foi justamente para mostrar para vocês que ao homem é impossível, por si só, pelos seus próprios esforços, pela sua própria capacidade, cumprir a lei de Deus, porque o homem é pecador e a lei é santa. Era necessário que Deus nos reconstruísse e gravasse essas leis nos nossos corações, que não nós mais fôssemos obrigados a cumprir a lei, mas que nós ansiássemos cumprir a lei, que fosse o desejo do nosso coração, que fosse a direção das nossas afeições. Tudo bem até aqui? Agora a gente vai dar uma passada no texto, para a gente interpretar o texto em cima disso tudo que eu apresentei para vocês, tá bom? Versículos 43 e 44 dizem assim: Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem de abrolhos se vindimam uvas. A interpretação aqui, ele está ilustrando de uma forma muito simples. Você quer conhecer o cidadão do reino? É pelas suas obras. O cidadão do reino, ele não tira coisas, o cidadão do reino ele não tira coisas más do seu coração. Por quê? Porque ele teve a sua natureza transformada. Então, sem essa transformação, e é tudo que a gente vê no Novo Testamento, veja quando Jesus está explicando o novo nascimento para Nicodemos, do que ele está falando? É necessário que você nasça de novo. Eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Não, é necessário que você nasça da água e do Espírito, para que você possa entrar no reino. É disso que ele está falando. O texto aqui, ele está testemunhando, ele está mostrando para nós como reconhecer um cristão pelas suas afeições, da forma que esse cristão, de que esse cidadão do reino, ele se comporta frente às coisas da vida, às situações da vida. Esse é o cidadão do reino. Então essa é uma ilustração muito clara. E aqui não tem relação com teologia. Isso pode muitas vezes nos confrontar. Não tem relação com teologia. Não tem relação com ser batizado ou não, ser membro de igreja ou não. A igreja é um fruto disso. Mas ser um cidadão do reino, muitas pessoas estão dentro da igreja e não são cidadãos do reino. Isso é claro para nós. Não tiveram os seus anseios transformados, santificados. Não nasceu de novo. Os grandes teólogos do século passado não eram cristãos, nunca nasceram de novo. Bultmann, por exemplo, entre outros. Esses caras eram os homens mais importantes em termos de teologia e, sem dúvida, não tiveram as suas afeições transformadas. Homens podem ser pastores, podem ser missionários, podem ser seminaristas. Não é uma direta, hein, cara? Podem ser seminaristas, podem ser escritores e podem nunca ter experimentado esse novo nascimento. Eu vou dar um exemplo para vocês. É um teólogo que não é da nossa linha, isso não o descredencia. John Wesley
que possivelmente foi o maior missionário, um dos maiores missionários da história pós-apostólica, né? Ele estava numa viagem, já era doutor em teologia. Ele estava numa viagem missionária para os Estados Unidos e ele viu um grupo de morávios, que eram quem? Cristãos alemães, gente simples, só que com uma espiritualidade diferente da dele. E ele estava no meio de um devocional com os morávios, ele se sentiu impactado pela espiritualidade dos morávios. E ele foi fazer um devocional com os morávios. Ele, doutor em teologia, eles, gente simples. E uma grande tempestade atingiu o barco. E ele, morrendo de medo de morrer. Ele, desesperado, com medo da morte. Só que o que impactou ele? Que as crianças, as mulheres e os homens dentre os morávios estavam naquele momento onde ele estava desesperado, eles estavam cantando louvores a Deus e glorificando a Deus. E aí no final da viagem ele chega para eles, eu até coloquei o texto para ler para vocês. Ele diz assim, ó: o mar invadiu, quebrou a vela principal em pedaços e cobriu o navio, enquanto a água derramava entre o tombadilho, como se grande abismo houvesse nos tragado. Gritos terríveis começaram entre os ingleses. Os alemães, os morávios, né? Com toda a calma, continuaram cantando. Depois que passou, perguntei a um deles: você não ficou com medo? Ele respondeu: graças a Deus, não. Então indaguei: mas as suas mulheres e crianças não ficaram com medo? Ao que ele explicou mansamente: não, nossas mulheres e crianças não têm medo de morrer. Por quê? Porque eles sabiam para onde iam. Depois, em outros relatos do próprio Wesley, ele mostra que ele não sabia para onde ia, mas eles sabiam que depois da morte para onde eles iriam. Então, o que mostra que naquele momento ali, Wesley não conhecia a Cristo. Ele era teólogo, mas ele não era cidadão do reino. Isso vai acontecer anos depois, certo? Então, não é papel na igreja, não é teologia, não. São os frutos que brotam do coração da pessoa. É isso que o texto está dizendo. O que testemunha tudo aquilo que eu contei no começo, que o Espírito regenerou essa pessoa, que o Espírito mudou as afeições mais profundas dessa pessoa. Isso é um testemunho de que ele é cidadão do reino, certo? Versículos 46 e 49, ele começa a explicar quais são aquelas obras, quais são os frutos. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim... Desculpa, eu vou passar só o 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? O primeiro ponto aqui é: quem pode chamar a Cristo de Senhor, Senhor? Será que qualquer pessoa que chama a Cristo de Senhor, Senhor, é verdadeiramente servo de Cristo? Verdadeiramente, aquele que é servo de Cristo é aquele que o Espírito aplicou todas essas coisas que a gente comentou no começo, que trouxe a realidade, não de uma realidade de Cristo etérea para o mundo, não, mas para mim, pessoalmente para mim. Eu nasci de novo, eu sei que Ele morreu no meu lugar. Foram os meus pecados que o pregaram no madeiro. Então, só verdadeiramente são os servos de Cristo aqueles que o Espírito aplicou essas coisas no coração dessas pessoas e regenerou essa pessoa. Pastor Guilherme, há uns dias atrás, numa das pregações aqui, ele usou o exemplo do Saião. O Saião antes da conversão e depois da conversão. O Saião dizia que depois da conversão ele olhava aquela mesma praça que ele via antes, só que a praça agora tinha um verde diferente, tinha uma natureza diferente. Eu vou dar a minha versão da minha vida desse testemunho. Eu sempre adorei as coisas, viagem espacial, física, estrelas, céu, eu sempre adorei isso.
E sempre, quando eu tinha oportunidade, às vezes estava no interior, eu olhava para o céu e achava aquilo maravilhoso demais, mas eu acabava adorando a obra. Depois desse encontro com Cristo, eu continuo assustado com a imensidão dessas coisas, mas no final isso rende glória a Deus, porque no final eu sempre chego, mas como alguém pode ser tão grandioso de construir todas essas coisas com a palavra do seu poder e sustentar todas essas coisas? Então, essa é a chave, é a mudança de chave na vida do cristão. Todas as coisas agora ele passa a ver por um outro prisma, numa outra perspectiva. Tem Deus como centro. Como eu disse no começo, Adão se torna de teocêntrico para egocêntrico, e nós, regenerados pelo Espírito, nós nos tornamos de novo de egocêntricos para teocêntricos. Deus no centro das nossas vidas, certo? E aqui ele continua ainda, e não fazem, que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. O que ele está falando, não fazem o que eu digo? Olha para tudo que eu acabei de pregar no Sermão da Montanha ou no Sermão da Planície. Dá a outra face, anda uma milha a mais, vai dar a capa, dá também a túnica, ora por aqueles que vos perseguem. São essas coisas que, se vocês me chamam de Senhor, Senhor, é esperado de nós que nós façamos todas essas coisas. Então as obras, os frutos que ele está falando lá em cima, são justamente essas coisas que ele delimita no sermão. O Sermão da Montanha é aquele texto, é o texto áureo para o cristão. Uma vida inteira estudando o Sermão da Montanha é pouco. O Sermão da Montanha, ele, se bem estudado, ele deve nos tirar do conforto das nossas vidas. Porque tudo que está sendo colocado ali é extremamente difícil de ser cumprido, extremamente difícil. E se você, numa leitura honesta, num estudo honesto sobre o sermão, se você for honesto com você mesmo, você vai ver que em todos aqueles pontos que Jesus delimita, nós já caímos na maior parte deles, se não em todos. Então é um desafio para nós, para cada um de nós. Quem tiver a oportunidade, sente-se e estude o Sermão da Montanha de forma mais aprofundada, com bons comentários. Existe uma obra muito boa, que são a série de sermões do Martin Lloyd-Jones, sobre o Sermão da Montanha. É maravilhoso. Então é um encorajamento para a gente estudar isso de forma mais profunda. E, para finalizar, versículos 47 e 48, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde a abalar, por ter sido bem construída. Veja que tem uma ordem aqui. Vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Aí você pode chegar de novo a uma interpretação um pouco mais simples e dizer assim: eu fui a Cristo. Não. Porque o próprio Cristo explica aqueles que vêm a Ele. João 6,37, ele diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. No mesmo capítulo 6,44, ele diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então o que ele está dizendo é o seguinte: aquele que me chama de Senhor, Senhor, não é aquele que... não são aquelas multidões que o ouviam quando ele pregava, mas e que viraram as costas, como o jovem rico, por exemplo, quando foi desafiado a seguir Jesus. São aqueles que o Pai trouxe para ele, porque pertencem a ele, são o povo dele. Esses, o Espírito age sobre eles, mudando as afeições dos corações deles, para que esse se torne, para que esse consiga cumprir todas as coisas que Cristo coloca no Sermão da Montanha. E esse é povo de Deus.
Então, voltando lá no começo que eu disse, será que alguém pode nascer bom ou mal? Não. O que ele está falando aqui, ele está mostrando que é necessário que nós passemos por essa regeneração, esse novo nascimento. Ele está falando o cidadão do reino é reconhecido pelas pessoas que passaram por essa experiência. E aqui, para finalizar, veja que ele finaliza, nesse texto que eu acabei de ler, aqueles que vêm a mim são aqueles que o Pai trouxe para mim. E eles cumprem as minhas palavras, e eu os ressuscitarei no último dia. Às vezes a gente não se dá conta disso, mas essa é a grande certeza das nossas vidas, essa é a grande promessa das nossas vidas. Para fechar, ele mesmo diz assim, João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém as pode arrebatar. Vocês percebem que é como se Cristo estivesse nos segurando na mão dele, e o Pai segurando a mão de Cristo, nos guardando de todo mal, da nossa queda? A atenção que eu quero chamar de vocês aqui, para essa aula de hoje, foi meio cansativa, mas eu acho que é importante algumas coisas. É mostrar que todos aqueles que passaram por essa experiência e que nasceram de novo, esses são verdadeiramente os cidadãos do reino. E para eles, e a eles pertencem o reino, a eternidade e todas as promessas do reino. Então, tudo aquilo que Jesus está falando no sermão, tanto da montanha quanto da planície, é referente àqueles que nasceram de novo e àqueles que pertencem a Ele. Amém?